Olá pessoal, amigos do portal JP TV, portal JP News. Estamos começando nesse dia 17 de fevereiro de 2014, o primeiro programa da Cruz Vermelha Brasileira Filial em Montenegro. Meu nome é Paulo Ferreira, presidente da filial, e hoje temos a honra de receber a presença, convidado Sr. Anderson Vieira, coordenador do Departamento de Gestão em Riscos e Desastres da nossa filial. Hoje nós vamos entrevistar o Anderson, vamos interagir para explicar as origens da Cruz Vermelha Internacional. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, Paulo. Um prazer estar aqui, uma satisfação encontrar todos os amigos, apresentar esse trabalho bonito que a Cruz Vermelha desenvolve em todo o mundo. É um prazer imenso e o nosso objetivo é esse, né? Apresentar que a entidade, como surgiu, a partir da iniciativa durante a guerra na Itália, de Piemonte, em 1858, né? Isso é verdade, na comunidade Piemonte, em 1858, na comunidade Piemonte, norte da Itália, aconteceu uma batalha, se chama Batalha Solferino, onde passou naquela batalha o comerciante diplomata Jean-Henri Dunant. E a curiosidade é que ele era um comerciante, né, Anderson? Ele ficou estarrecido com a situação no local, com inúmeras vítimas decorrentes da guerra que se travava no momento, e chamou muito a atenção dele que pequenos ferimentos não tratados que estavam ocasionando inúmeras mortes, e ele chamou muito a atenção do porquê que isso não tinha um tratamento, um trabalho em cima disso, e ele, a partir desse evento, ele começou a questionar se não deveria se ter um movimento, uma estrutura que prestasse atendimento às vítimas nesse tipo de situação, né? Verdade. E nessa batalha se envolveu austríacos contra italianos e franceses. Ele ficou realmente apavorado com o número de feridos e óbitos, mais de 5.000 óbitos e mais de 20.000 feridos por arma branca naquela época. Então, como nos dias de hoje, não existia guerra química. Há pouco tempo houve uma matança de crianças e pré-adolescentes no país islâmico aí, que a gente ficou estarrecido também, né? E naquela época, então, era somente arma branca, arma de fogo muito pouco, e o suíço, o comerciante Jean-Henri Dunant, ficou estarrecido, e quando voltou à sua terra natal, Genebra, que é a capital aí do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, ele escreveu um livro que se chama Batalha de Solferino, contando todas as cenas que ele viu naquela batalha e questionando por que não tinha um atendimento, porque os absurdos da guerra a gente não tem agora a capacidade de entrar aqui no mérito do porquê que essas situações ocorrem. E se não houvesse esse tipo de situação na humanidade, nós não precisaríamos ter a Cruz Vermelha. Mas, por volta de 1862, através da iniciativa do Jean-Henri Dunant, formou-se um comitê de auxílio à prestação de auxílio às pessoas que fossem atingidas nessas situações de guerra. Foi a primeira iniciativa voltada nesse sentido. Em geral, no início, eram enfermeiras que prestavam esse apoio. Por quê? Porque os homens estavam praticamente todos envolvidos nas batalhas, né, na guerra. Então, em função disso é que surgiu esse trabalho. Um trabalho voluntário, né, Paulo? Um trabalho que tem o único objetivo de auxiliar as pessoas. Eu acho que é interessante. Quais são os nossos princípios da Cruz Vermelha, Paulo? São 7 princípios, né? Neutralidade, humanidade, independência, voluntariado e imparcialidade. Né? Mas, voltando, Anderson, ele viu a necessidade de se criar um comitê de voluntários para intervir tanto
lado do inimigo, como outro lado, salvar vidas. Com esse comitê de voluntários, houve a capacitação de várias enfermeiras que começaram a participar das guerras internacionais. Também houve a necessidade de se criar um emblema da Cruz Vermelha, que é a inversão da bandeira Suíça, do país Suíça, que é o país fundador onde se criou o comitê, né? Isso, e um país que normalmente assume uma posição neutra, né, em todas as guerras, porque a Europa sempre foi atingida por inúmeros conflitos e a Suíça sempre teve essa característica de neutralidade. A Cruz Vermelha é um símbolo nos países, digamos, aqui da América e da Europa, e alguns países que acabam criando uma identidade da cruz com aspecto religioso, que não tem, que é apenas a inversão da bandeira suíça. Alguns países adotam ou o cristal vermelho ou o crescente vermelho, que são símbolos mais utilizados em países islâmicos e orientais. Mas a base os princípios da Cruz Vermelha permanecem os mesmos. A neutralidade, durante os conflitos, não nos posicionamos em favor de nenhuma causa. O objetivo único e exclusivo é auxiliar as pessoas, é fazer um trabalho voluntário onde possamos minimizar as perdas e os impactos que guerras e conflitos causam nas pessoas. Num primeiro momento, era esse o trabalho, né, Paulo? Em tempos de paz, a gente já tem outro tipo de atividade. Isso. Voltando então naquela época, houve a necessidade de se criar, como o Anderson falou, do símbolo. Então, como o símbolo da Cruz Vermelha é um símbolo cristão, houve a necessidade de outros países, principalmente islâmicos, criar outros símbolos. Foi criado o crescente vermelho, que é uma meia-lua de cor vermelha com fundo branco, que se chama o crescente vermelho. E o losango vermelho com fundo branco, que se chama cristal vermelho. Então nós temos 3 símbolos da Cruz Vermelha no planeta Terra. Todos os continentes é a mesma função. Cruz Vermelha, 5 quadrados, que não tem nada a ver com as religiões, né, Anderson? Positivo. Na verdade, o princípio da nossa entidade é voltado único e exclusivo ao auxílio mesmo. Então, princípios religiosos, políticos, são totalmente neutros na nossa filosofia, no nosso trabalho. E no Brasil, a gente pouco atuou, vamos dizer, em situações de guerra. Que bom, né, Paulo? Porque o que nós não queremos mesmo é que ocorram esses conflitos. Apesar do mundo não estar assim dando mostras, né? Não está dando mostras de que a gente caminha para situações cada vez mais pacíficas. Muito pelo contrário, eu acho que o ser humano tem que reavaliar quais os principais valores que norteiam, eu acho que a vida, né? O que seria mais valioso em termos de sociedade, pensar talvez um pouco menos de dinheiro e um pouco mais valorizar as questões sociais e a vida, né? Verdade. Então, voltando aos símbolos, o crescente vermelho, muitas vezes, amigos, vocês vão ver outras mídias, jornais, ambulâncias, aviões com o crescente vermelho ou o cristal vermelho. Então, é a Cruz Vermelha. Tudo por causa das religiões, que nós atendemos todos os católicos, umbandistas, crentes, pessoal da Centro Espírita, todas as religiões, outras que eu não me recordei agora. Somos de todas as raças também. E somos apartidário, como o Anderson falou. E em 1863, o Jean Redinance, ele sentiu a necessidade de fazer um contato com a Sociedade Pública de Genebra para fundar um comitê internacional de socorro aos feridos. E dando continuidade ao seu trabalho humanitário, voluntariado, para salvar vidas, que esse é o objetivo, o foco principal. No Comitê Internacional da Cruz Vermelha se envolveu mais de 16 países, e o que sempre me chama a atenção, não só profissionais da área da saúde, mas também advogados, juízes, comerciantes, se envolveram nesse comitê e foi criado propostas, né? Tinham princípios básicos ali que norteavam o objetivo disso, né? Que tentar formar em cada país uma comissão que atingisse a população em casos de crise, que não necessariamente só
guerras, né? Situações de, às vezes, que a própria natureza desenvolve, temporais, terremotos, enchentes, né? Formação de enfermeiras voluntárias para atuar tanto em tempo de guerra como em tempo de paz, auxiliando, atendendo pessoas que tenham necessidade, né? Formação de ambulâncias, grupos de atendimento hospitalar, tudo de forma neutra, com o símbolo da Cruz Vermelha. E, incrivelmente, esse símbolo é respeitado nos conflitos. A Cruz Vermelha é a única entidade, são as únicas pessoas que entram em meio aos conflitos e não são atingidos, não são visados, porque justamente presta um trabalho voluntário importantíssimo e tem o respeito em todo mundo em função desse trabalho, desse voluntariado. Sim, para colaborar com o nosso programa, eu me recordo ainda há pouco tempo agora, o ano passado, ou retrasado, na Colômbia, que teve o representante do Comitê Internacional. Amigos, assim, para vocês entenderem, existe o Comitê Internacional, CICV, que é a sede lá na Suíça, e também a Federação Internacional. Qual é a diferença, então? Comitê, quando se fala Comitê Internacional da Cruz Vermelha, é em tempo de guerra. Naquele caso, na Colômbia, tratava-se de um conflito urbano, uma guerra civil, que houve a necessidade de um representante do comitê. A Federação Internacional já é o contrário, em tempo de paz, que é a situação da Cruz Vermelha brasileira em nosso país, nosso estado e aqui em nosso município, que somos uma força auxiliar dos poderes públicos. Sim. Né, Anderson? Essa parceria com o poder público ela é inevitável, porque depende de certos recursos, de uma certa organização para que a gente tenha o nosso trabalho desenvolvido, né? Mas basicamente foi em 1908 que foi formada a Cruz Vermelha no Brasil, né? E desde então vem crescendo muito essa atividade, vem crescendo muito o trabalho voluntário, se estendendo por todas as regiões do país, cada região com a sua peculiaridade, com as suas necessidades específicas, e dentro do que está ao alcance dos voluntários da Cruz Vermelha, sempre esse trabalho sendo desenvolvido com o propósito de auxiliar as pessoas. Às vezes nos questionam, casos de enchente, por exemplo, mas por que as pessoas moram na beira dos rios? A gente não tem essa preocupação de questionar as limitações que às vezes as pessoas têm na escolha de onde moram ou não. O nosso único objetivo é auxiliar mesmo. Podem ser pessoas abastadas, ricas, ou podem ser pessoas pobres, todas serão auxiliadas da mesma maneira. Verdade. Né? Então, para reiterar essa formação do Anderson nesta pauta, somos uma força auxiliar dos poderes públicos. Ontem, dia 16 de fevereiro, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Montenegro, realizamos nosso terceiro evento, o Galeto Beneficente. Esteve presente a coordenadora do Departamento de Gestão em Riscos e Desastres da filial estadual, a senhora Márcia da Silva, o qual é enfermeira do setor de queimados do Hospital Cristo Redentor de Porto Alegre. Compareceu aqui em nossa cidade, colega do Anderson na Cruz Vermelha. E ela falou que o ex-presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, assinou um decreto informando que a nossa entidade, em todo o país, ela é autorizada, conforme legislação federal, de uma força auxiliar dos poderes públicos. Nada mais do que uma entidade voluntária que auxilia na necessidade de mais de efetivo em caso de enchentes, inundações, grandes incêndios. Temos também um triste fato aí em Santa Maria, Boate Kiss, sempre em grandes proporções, que a nossa gloriosa... E, diga-se passagem, teve uma participação efetiva da Cruz Vermelha no trabalho em Santa Maria, está tendo, no caso, de auxílio, porque tem todo o efeito nas famílias pós-trauma, né, pós-evento, que felizmente a gente
tem condições de dar auxílio, infelizmente, para essa situação, né? Então, é um trabalho que vale reforçar, né, Paulo? Quais são os nossos princípios? Vamos dar mais uma reforçada. São 7 princípios que a Cruz Vermelha tem dentro da nossa filosofia, né? A humanidade, imparcialidade, neutralidade, independência, voluntariado, unidade e universalidade. Então, são os princípios que regem o nosso trabalho, mais uma vez reiterando que nós não temos vínculo a partido político nenhum, não temos vínculo a nenhuma religião, o propósito único e exclusivo é o auxílio. E também hoje nós temos já uma visão um pouquinho mais moderna em relação a acidentes e eventos, que a gente começa a trabalhar agora um aspecto que é a prevenção. Nosso trabalho sempre foi muito enfocado na mitigação, na minimização, em minimizar os efeitos de acidentes, de tragédias. Hoje a gente já começa a ter uma preocupação mais preventiva, né, Paulo? Com identificar áreas, já ter um plano de ação em situações de emergência, tudo voltado para o aspecto de minimizar os impactos de uma ocorrência, tentando, na verdade, até dentro do possível, eliminar a ocorrência. Esse é o papel da prevenção, que é uma visão mais moderna que se tem em termos de prestação de auxílio hoje, né? Verdade, Anderson. Nós estamos aí discutindo reuniões para se construir parcerias, a Cruz Vermelha filial em Montenegro, parcerias com importantes entidades na área da educação. Estamos com a ideia de tomar a iniciativa de se aproximar da segunda CRE, segunda Coordenadoria de Educação, que a sede em São Leopoldo, que gerencia as escolas públicas estaduais. Pensamos também em provocar uma reunião, um encontro aí com o secretário municipal da Educação, para nós realizarmos palestras, começar com palestras de prevenção sobre drogas, primeiros socorros, para o corpo docente e corpo de alunos. Isso é muito importante, porque muitas vezes a professora, a profissional lá da área da educação, fica na dúvida o que fazer em certas situações de acidentes, que esse é o trabalho do Anderson, que pode falar melhor. Esse trabalho até nas escolas a gente já está desenvolvendo, sim, né, Paulo? Esse ano que passou a gente já deu no SESI uma palestra de primeiros socorros. Verdade. E também apresentando a Cruz Vermelha para, acho que eram mais de 200 alunos do, sim, SESI, né? Muito bonita a participação do pessoal no evento, a estrutura que foi nos colocada à disposição, e a programação agora para esse ano é dar continuidade a isso, né? Dar continuidade a esse trabalho. Sim. Também focado na parte preventiva. Sim. A partir do momento que as pessoas elas são treinadas ou têm uma noção em relação ao que fazer numa situação de emergência, ela tem maior capacidade de reduzir os impactos, né, numa Verdade. Nós colocamos um ofício em mãos lá da secretária da administração da Campus Unisc Montenegro. Essa iniciativa partiu lá da filial estadual, discussão com o presidente da filial estadual, de que forma a gente poderia trabalhar em parceria com alguma universidade. E eu lembrei ao presidente, Dr. Manuel, que em Montenegro nós temos um Campus Unisc Montenegro. E ele é professor em psiquiatria na UBRA, além de ser nosso presidente da filial estadual, ele é psiquiatra e professor em psiquiatria na UBRA. Me falou dos seus exemplos, da sua experiência com trabalho com universitários. E ele chamou minha atenção, então tem que, acho que, aproveitar, já que temos um campus universitário, e se aproximar, de procurar realizar palestras, cursos e futuramente, quem sabe, né, Anderson, trabalhar em conjunto com os universitários da Campus Unisc Montenegro, realizando cidadania, trabalhar a cidadania com eles e convidá-los para realizar palestras nas escolas. Nós temos um grande sonho, nós temos um projeto que está guardado, mas vai ser colocado já em reunião com a professora Fabiana, se não me recordo a memória, acho que a professora Fabiane do CIEP, que é mais conhecida Escola Ivo Biller. Ela trabalha com projetos, conversei com ela e vou mostrar um projeto que é de outra entidade, que é governamental, da Defesa Civil, e nos moldes desse projeto passar para a área da saúde, para a nossa entidade, que vai se chamar Projeto Socorrista Mirim nas escolas públicas, trabalho de prevenção.
Acho que isso é muito importante, né, Anderson? Correto. E quanto mais cedo essa mensagem, esse tipo de trabalho começa na escola, na formação da nossa população, melhor o resultado lá adiante, a longo prazo, né? A educação tem muito para evoluir no nosso país, né? E eu acho que a área de prevenção tem muito espaço para crescer, tem muito espaço para ser desenvolvido. Na verdade, é uma carência muito grande nesse sentido no setor. E a oportunidade agora, infelizmente, teve que ocorrer, né, Paulo, uma Santa Maria, um evento desses, para que as autoridades se lembrassem de que as leis elas devem sair do papel, que a prevenção ela não acontece só no papel. Então, daquele evento para cá, é possível se notar que teve uma mudança radical na postura dos órgãos públicos, do Corpo de Bombeiros, né, do próprio governo, na hora de avaliar o que eles estão dando alvarás ou licenças, né, porque antes parecia que isso simplesmente tinha que estar constando no papel, quando na verdade é bem diferente disso. A prevenção ela tem que ser efetiva, ela tem que ser um trabalho real e não puramente um registro, né, um alvará na parede, né. Verdade. Voltando aos assuntos sobre as origens da Cruz Vermelha, estava vendo aqui, me recordo que explicar para os nossos amigos aí do portal JPTV que a sede nacional é instalada na capital do Rio de Janeiro. A diretoria nacional da Cruz Vermelha é situada no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. A sede da filial estadual é em Porto Alegre e temos uma filial aqui em Montenegro. E mais 16 filiais estaduais e centenas de filiais municipais em todo o Brasil. E nós temos o prazer que Montenegro é uma filial. Correto. E eu acho que a gente tem que aproveitar esse espaço também, esse momento, Paulo, para convocar, conclamar a participação da população daqui de Montenegro e das regiões vizinhas. A nossa entidade é aberta, nós temos assembleias mensalmente, onde a gente discute nosso plano de ação, nosso programa. Nós temos encontros beneficentes, galetos, que ocorreu agora esse fim de semana um galeto que teve a participação de mais de 300 pessoas praticamente, né, Paulo? E foi um evento que para nós nos deixou muito congratulados, muito satisfeitos, que a entidade começa a ter um reconhecimento na comunidade e reforçar, conclamar que a entidade está aberta ao voluntariado, ao trabalho que todas as pessoas podem desenvolver em auxílio às pessoas em que em algum momento necessitam, né? Constantemente a gente está arrecadando alimentos não perecíveis, vestuários. A gente tivemos um incêndio numa residência o ano passado que praticamente a gente foi um trabalho de doação. Conta aí, Paulo, como é que foi a arrecadação? Na comunidade dos Trilhos, mais conhecida lá no bairro Senai, praticamente as famílias de Montenegro, as pessoas de Montenegro, né, cidadãos, doaram aí móveis, eletrodomésticos, praticamente mobiliamos aquela residência que pegou fogo, ela perdeu totalmente a casa e ela ligou para nós e começamos a fazer um chamamento nas redes sociais, também em mídia escrita aí da cidade, e o telefone começou a tocar e graças a Deus conseguimos também um apoio importante de uma empresa aí de Montenegro, a empresa LF Oliveira, emprestou um caminhão e um motorista, que ainda nós não temos uma viatura, a nossa filial, e começamos a recolher em várias residências, várias famílias, os móveis, objetos de valores aí para serem deslocados para aquela residência. Normalmente a gente utiliza nossas próprias casas, né, Paulo, para guardar as doações e encaminhá-las, mas o nosso objetivo para esse ano é implantar a nossa sede definitiva. Estamos pleiteando espaços aí com a prefeitura, estamos, né, recebemos doações constantemente de diversas empresas aqui em Montenegro, e eu acho que esse trabalho só está iniciando. A gente cabe nesse momento convidar a população a participar, a colaborar, contribuir, doar. Com certeza. Também o tempo
precioso, às vezes é importante também a doação de tempo para uma causa dessas, né, Paulo? Verdade.